Imprecast, podcast Marketing e Empreendedorismo. Eu sou o Domingos Matos, eu estou com a Andréia. Andréia, se apresente para os nossos ouvintes. Olá, eu sou a Andréia Almeida, empreendedora do ateliê Costura na Prática, e estou aqui para bater um papo bem legal com Domingos Matos. Legal, Serta Andréia. Me conte um pouco mais como é que foi essa tua história, que todos nós sabemos que atrás de um empreendedor sempre teve uma guerra, teve um jogo. Como é que, de fato, você caiu nesse ramo do empreendedorismo? Quais foram as tuas experiências? Como é que a Andréia foi moldada? Bom, a história já vem de longos tempos. Eu, aos 13 anos, comecei a empreender dando aulas para crianças, aquelas aulas de reforço. E aí o negócio foi crescendo mais ainda de casa. Eu já comecei a dar aula a domicílio para essa galera aí do ensino médio. E daí não parou. Empreendi também levando doces para vender na escola. Minha mãe fazia umas cocadas deliciosas e aí foi sucesso também. E depois eu fui empreender no ramo de móveis planejados. Aí eu já trabalhava como projetista numa dessas lojas e resolvi sair, dar aquele pulo, né? Para sair da CLT e ir para o outro lado, de empreender com móveis planejados. Fui, inclusive, para outra cidade, que foi Teresina, lá no Piauí. Passamos ali uns 6 anos empreendendo nessa área. E aí foi quando eu conheci a costura criativa de bolsas personalizadas, me apaixonei, vi que era um segmento assim extraordinário e caí de cabeça nele. Fui atrás de como fazia, de como vendia e estou até hoje aqui, 2025, empreendendo, inaugurando agora a loja física do Ateliê Costura na Prática e está sendo assim uma experiência maravilhosa porque nós implementamos os cursos presenciais e estamos agora levando também para o online. Legal, legal. É interessante quando a gente fala sobre essa carreira, essa história, que por detrás de todo vendedor, do empreendedor, tem um vendedor, né? Tu começaste a, primeiramente, claro, fazer um ensino, você começou a trabalhar ensinando crianças, mas logo após começou a trabalhar com vendas. E todo negócio, eu digo para todos os convidados daqui, que todo negócio são feitos também de vendedores. Até porque se você não consegue vender o seu produto, a sua ideia, você não consegue sair do papel, né? E aí eu percebo que você passou em vários lugares, tiveram várias experiências, provavelmente teve vários problemas também pelo meio, né? E o empreendedorismo é muito isso, né? Que você é moldado por tudo que acontece. Quando a gente pega sobre eventos, a gente pega a pandemia, que teve um impacto gigantesco na experiência do cliente contra problemas da gestão das empresas, né? E hoje tu estás em um negócio que basicamente traz uma experiência interessante, porque quando você pega algo e deixa ele único para a pessoa, você consegue gerar um valor agregado muito mais alto, não é isso? Isso, exatamente. Eu comecei com as bolsas personalizadas para bebês no nicho de maternidade. Só que ao decorrer de todo o negócio vão surgindo novas oportunidades. E aí eu me conectei muito com uma escola de natação, onde o público infantil de 0 até 4 anos começou a vir muito forte para o meu segmento. E surgiram as bolsas personalizadas para festas infantis, aqueles aniversários de 1 ano, onde os pais ali investem muito para dar uma lembrança bem significativa para os convidados. E aí eu comecei a me especializar mais no ramo de lembranças para festas infantis. E estou nesse ramo até hoje. Legal. Eu percebi que tivemos vários pontos de contato com crianças. Existe um motivo específico ou foi porque o mercado começou a cair para você nesse lado? Exatamente. O empreendedor ele tem que ter essa visão. Porque não adianta a gente querer, muitas vezes, fazer, não, eu quero ficar nesse mercado aqui porque eu tenho menos trabalho, porque isso, porque aquilo. O importante também não é só a gente trabalhar com aquilo que a gente gosta. É o ideal, mas muitas vezes a gente precisa se adaptar. E foi o que aconteceu. Eu me adaptei porque eu vi uma oportunidade de trabalhar, como a gente fala o empreendedor sabe, né? Trabalhar com o dinheiro do cliente.
Então, esse ramo da festa infantil, o que que acontece? O cliente me contrata para personalizar as bolsas que ele vai dar de lembrança. A gente faz a venda no atacado, né? Que aí eu vendo a partir de 20 peças. E o cliente, normalmente a negociação, ele me antecipa 50%, e aí eu vou produzir e na entrega daquelas bolsas, ele me repassa o restante, que é os 50%. Então, eu achei isso assim formidável, porque você não precisa dispor de muita grana, que é o desespero muitas vezes de todo o negócio, ter dinheiro para investir, capital de giro. E nesse ramo do personalizado, a gente trabalhando dessa forma, a gente consegue suprir a necessidade desse cliente e a gente não fica com tanto a gente não fica com tanto compromisso, né, financeiro. Então, isso aí me motivou muito trabalhar dessa forma. Legal. Tu me falou uns pontos, né, que sobre a experiência, você falou sobre brindes, personalizações, né? E falou um ponto bem interessante que é o seu próprio nicho, né? Você escolher o nicho de oportunidades. E todos nós sabemos, você que é empreendedor, que cada público tem as suas peculiaridades, tem os seus gostos, os tipos de produtos ou serviços, ou como você quer ser atendido, né? E isso é importante para o empreendedor identificar para poder conseguir atender melhor o cliente. Mas você que está gostando desse episódio, compartilhe com seus amigos, curta e não esquece de seguir o canal. Mas falando sobre experiência de clientes, sobre personalização de experiência, né? O teu produto cai como uma luva para os negócios, não é isso? Exatamente. Visto que você trazendo um produto que você personaliza, que você traz um ar do foi feito para mim, automaticamente você consegue levantar o valor agregado, né? E hoje a Andrea trouxe pra gente também um personalizado para o nosso estúdio, tá? Ela vem todo organizadinho dentro de uma bolsa com nossa logo, né? E olha, uma bolsinha com o nosso logo, totalmente personalizada para que a gente consiga também usar. Então você que quer personalizar também a experiência do cliente, do seu negócio, você pode estar procurando o ateliê Costura na prática. O ateliê Costura na Prática para trazer essa experiência. Mas legal. Agora, me fala grandes acertos da tua empresa. Como é que foi a mudança de trabalhar com projetados, né? Que tecnicamente, sim, com certeza é uma personalização, para mudar para um negócio mais personalizado ainda. Uma coisa mais como se fosse uma cereja do bolo. Exatamente. A ideia sempre eu gostei de trabalhar, sempre eu fui voltada para esse lado do design, de personalizar, na época dos móveis planejados, a casa do cliente, ou o escritório ali daquele cliente. E com essa migração para as bolsas, que foi esse nicho que eu achei assim encantador, porque eu gosto muito de trabalhar com crianças, esse universo infantil, eu vi a oportunidade que o meu produto ele poderia estar em milhares de locais, diferente dos móveis planejados, onde eu poderia acessar desde o nicho infantil até o público mesmo empreendedor das grandes empresas, multimarcas. E esse é o sonho, acessar todo esse público que quer personalizar, que quer trabalhar de forma exclusiva para encantar o seu público e marcar o seu território com uma peça personalizada. E trabalhar com o design é uma coisa que me encanta muito, que mexe muito, porque são desafios. Você extrair do cliente o que ele quer transmitir através de uma personalização, seja numa caneca, numa garrafa térmica, seja numa bolsa, ou seja, até mesmo em roupas. A gente consegue personalizar roupas também. Aquela camisa exclusiva que você quer ter dentro da sua empresa. Legal. E virou até um pouco de uma moda, né? Há alguns anos atrás, as empresas criarem coletes com a sua logo para identificar, né? Em eventos, às vezes você vai fazer uma palestra, você traz um colete da sua empresa por trás de uma roupa. Então, tudo isso gera um valor, né? E quando a gente fala sobre negócio, sobre experiência, é sobre isso, sobre o valor que tu vai entregar. Não necessariamente é o valor que você vai vender para o seu cliente, mas às vezes pode ser na ambiência, pode ser o valor que você vai trazer para a sua marca. Nossa, aquela marca, ela
ela pensa em cada ponto, tudo aqui é personalizado, inclusive as louças aqui têm as suas logos, ou às vezes tu tem um negócio que trabalha com uma prestação de serviço, como uma manutenção predial, e você percebe que todas as ferramentas dessa empresa têm uma personalização, automaticamente remete ao contratador da empresa, nossa, a empresa é organizada, né? Então, não necessariamente a nossa experiência de venda de produtos personalizados, ela tem que morrer por aí. Você pode fazer um contexto geral, né, para poder trazer mais valor para sua empresa. Sim, exatamente. A personalização é o cliente que diz o que ele quer personalizar, para quem ele vai presentear ou mesmo revender. Muitas vezes eu faço a personalização direta para a empresa e muitas vezes também, por exemplo, as minhas alunas, que eu também dou aulas práticas, né, presenciais, eu chamei de ateliê Smart, né, o ateliê que vai facilitar o trabalho delas. Ela já recebe, por exemplo, essa necessaire aqui. Ela recebe a necessaire aberta no ponto de costurar, personalizada, já vai servir de molde para ela. Então, o trabalho dela vai só ser o quê? Ir lá, ver, eu mostro como que ela faz a primeira peça e depois ela já recebe uma peça dessa aberta. No ponto só de colocar um zíper, colocar os outros acessórios, mas a parte mais burocrática a gente já está entregando para ela, facilitando o acesso dela no aprendizado. E aí depois ela, com a criatividade, ela vai ganhar novos rumos para o negócio que ela está ali empreitando. Legal. E quando tu fala sobre a criatividade, né? O empreendedor, ele é rei nisso, né? Tu pode perceber que cada mercado, cada negócio tem um pontinho daquele empreendedor. Todo lugar que você vai, toda empresa, se você perceber, a diferença é exatamente o empreendedor. O que vai mudar uma empresa que vende peças de informática para outra empresa que vende peças de informática? Exatamente aquele pontinho-chave do empreendedor, ele que vai mudar um pouco o local. Se a gente pegar como exemplo esse estúdio, a gente tem um estúdio comum, mas temos uma guitarra. Que a guitarra foi um presente que eu tive há muito tempo atrás, quando eu tinha banda, né? E aí eu preciso deixar um ponto meu aqui desse local. E aí eu coloquei uma guitarrazinha para poder dar esse ar. E todo negócio tem isso. Então assim, você que tem o seu próprio negócio, você tem que ter algo que faça lembrar de você, não é isso? Exatamente. Uma característica que eu gosto muito assim de mostrar para minhas alunas, conversando aqui com Domingos antes de iniciarmos o podcast, foi que eu sou aquela pessoa que eu não gosto só de ensinar a fazer uma bolsa, ou eu não gosto só de passar para o meu cliente as ideias que ele pode, de produto que ele pode, lembrança que ele pode oferecer ali naquela festa, mas eu gosto de dar aquela palavra que motiva as minhas alunas, aquelas palavras de ânimo, que às vezes a pessoa se sente muito só, e eu sou essa pessoa, que eu gosto de estar ali, tentar identificar qual que é aquela dor da aluna, qual que é aquela dor do cliente, e não só ficar naquela de cliente e empreendedor, né? Eu gosto de ir mais além, eu gosto de ficar amiga das minhas clientes, amiga das minhas alunas, e a gente se tornar não só essa coisa do cliente e dono, né, do empreendimento, mas ficar amigo, ir mais além, porque para mim essa é a essência de um negócio. Não é só ganhar de fazer dinheiro, não. Existe o outro lado, que a gente, como todo mundo gosta de dizer, que a gente trabalha com amor, então não é trabalho. É uma diversão, é prazer, e isso me motiva a cada dia, formar novos amigos, crescer esse círculo de amizade que um vai ajudando o outro. E lá na frente a gente sempre entende porque a gente precisa ter mais esse contato, ter mais afeto com as pessoas. Eu sou essa essência, assim. Eu gosto de trabalhar, mas eu gosto também de fazer muitas amizades. Legal. E tu tá trabalhando tecnicamente com personalização, né? E por que não entender de fato o que o cliente sente, né? Então, assim, quando eu faço as consultorias nas empresas, né, o primeiro passo é entender o meu cliente. E assim, quando eu falo entender o meu cliente, é de fato o meu cliente e o cliente do meu cliente. Porque todos eles eu preciso entender para poder trazer uma solução.
Todo mundo sabe que nas consultorias eu sempre valorizo o CRM e a experiência do cliente da casa. Eu digo que isso são os motores que a empresa vai fazer para ter o diferencial sobre as outras, né? Então, no momento que tu entendes o que o teu cliente está sentindo, não necessariamente o que ele está sentindo sobre o teu produto ou serviço. Eu até dou muito de exemplo nas palestras sobre a clínica de estética, que eu estudei muitas mulheres para entender de fato por que elas consomem aquilo dali. Não é sobre uma redução de medidas, é sobre um biquíni que ela não está usando. É uma sensação que ela não se sente segura. Então, quando a gente fala sobre experiência, quando a gente fala sobre personalização, é sobre isso, entender, de fato. Para que o Domingos precisa de uma bolsa, uma necessaire dessa? Nossa, parece que cabe os microfones dele, para ele poder levar para os eventos. Isso é legal, eu vou dar para ele uma bolsa que eu consiga colocar, ele consegue colocar os itens que ele precisa. O seu microfone, o seu fone de ouvido, o seu retorno. Então, atrás de um produto, sempre tem um porquê. Por que meu cliente ele vai usar essa bolsa? Por que meu cliente ele consome meu produto? E para vocês entenderem isso, você tem que entender a fundo quais são as dores, quais são os motivos que ele te procurou, por que ele te encontrou, é muito interessante. Qual foi o canal que você veio? Ah, não, passou na frente da minha loja, oxe, eu gostei desse logo, legal. Então quer dizer que o logo ele chama bastante atenção. Ah não, eu estava no Instagram e eu vi um conteúdo que você falou sobre cliente. E eu me senti de fato tocado com isso. E eu vim te procurar. Ah não, eu vi o Domingos numa palestra, ele falou sobre as dores das mulheres para poder procurar clínica de estética. E de fato, eu me encaixei naquelas dores. Eu queria conversar um pouco mais com ele para entender. Nossa, se tu entende tão bem isso, porque será que tu consegue me ajudar nesse problema? Então, às vezes, o teu produto, o teu serviço que tu vendes, tu tem que entender, de fato. Sim. O que acontece? Por que ele vai precisar de uma necessaire? Por que ele vai precisar do seu conteúdo? O nicho festas, ele remete a essa questão de você um cerimonial, né? Então, primeira coisa que um cliente que quer fazer um evento bem caprichado, bem personalizado, ele busca uma cerimonialista, um cerimonialista. E daí, o cerimonialista, ele vai colocar essa pessoa que está querendo fazer um evento, um aniversário, né? Qualquer tipo de evento, ele vai encaminhar esse cliente a todo esse universo, dizendo, olha, precisa disso, precisa daquilo, precisa do local, mas vai depender de quantos convidados. Então, esse cerimonialista, ele vai orientar sobre tudo isso. E, normalmente, o cerimonialista, ele tem contatos de quem vai fazer o bolo, por exemplo, né, numa festa infantil, de onde a pessoa pode encomendar essas lembranças. Então, um aspecto que eu vejo muito importante é a gente fazer bons relacionamentos. Mesmo que aconteça qualquer imprevisto, a gente saber contornar a situação, dar dificuldade. Eu tive eventos que eu cheguei a entregar as bolsas no momento da festa, por conta de imprevistos que aconteceram de última hora, que não teve como ser diferente. Mas a gente soube contornar, a gente soube conversar com aquele cerimonialista, e o cerimonialista, pelas informações que foram passadas, ele já virou até nosso cliente. Também continuou a nos indicar. Então, é necessário o cliente ele buscar ajuda. Seja o principal é o cerimonialista. Com certeza. Né? E aí o cerimonialista vai dar aquelas direções para ele. Como eu falei antes, né? Quem vai fazer o bolo, quem vai fazer a decoração da festa. Então, eu venho buscado me relacionar com essas pessoas que trabalham no mesmo mercado que eu, que vão poder me indicar para que eu possa me apresentar a futuros clientes e continuar fortalecendo o meu relacionamento com aqueles que já me prestigiaram, buscando o meu serviço. E aí eu vou orientar o meu trabalho de bolsas personalizadas de acordo com o tema que aquele cliente está buscando. Normalmente eu trabalho com festas infantis. Eu busco a festa infantil do aniversário de 1 ano, onde o pai ele investe mais, a mãe ela investe mais. É todo aquele sonho de se confraternizar com os amigos, com toda a família. Então, existe uma magia maior, uma energia que os pais disponibilizam mais quando o aniversário é de 1 ano. Então, eu estou
me especializando mais nas lembranças para festas infantis de 1 ano, Legal. né? E é encantador, gente. Trabalhar com esse público é encantador. Não, legal. E tu falou um ponto bem interessante, né? Antes de a gente começar a gravar, a gente estava falando sobre o real motivo, né? De ter um estúdio de negócios, que é exatamente conexões, né? A gente conecta empreendedores com outros empreendedores. Hoje a Andrea está aqui, ela está trazendo o material dela, e vai ter os outros empreendedores que estão também consumindo o nosso produto ou estão também no nosso hub, que mostra, eu preciso muito personalizar a minha experiência com o meu cliente. André, como é que tu pode me ajudar a trazer uma experiência melhor? Aí, André, olha, me conte um pouco mais sobre o teu cliente. Me conte um pouco mais como tu queres se apresentar para o cliente. E aí, com essas informações, a André vai juntando esses dados. Olha, eu acredito que o melhor produto para você personalizar a experiência do seu cliente é esse produto que a gente pode fazer. E aí você consegue trazer esse valor a mais. E quando tu fala sobre aniversário de 1 ano e tudo, é interessante como a energia muda quando você tem uma coisa diferente, né? Não é mais... Antigamente, nos aniversários de criança, era o quê? Aquele bolo de chocolate com brigadeiro em cima, com os granulados em cima, ou aquele de metal que não tinha gosto de nada, com os brigadeiros em cima da mesa e pronto. Hoje virou outra coisa. Hoje, aniversários de criança, você tem os itens personalizados, você tem a pessoa que é responsável por aquilo, a cerimoniar a lista para dizer os horários certinho, agora é isso, gente, vem pra cá, agora todo mundo aqui, agora tá na hora das fotos, e virou um outro jogo, né? Exatamente. E um ponto, assim, que mudou muito, antigamente... nós íamos a uma festa, um evento, e a gente, né, recebia aquela lembrança no final, quando estava indo embora, a lembrança ficava ali guardadinha, né? Hoje não. Hoje, o trabalho de quem trabalha com as lembranças personalizadas, você já tem que estar lá no local com as peças que vão ser, né, as lembranças, no mesmo momento que as decoradoras estão trabalhando a decoração ali da festa, porque as lembranças, elas estão na entrada do evento. Você vai ali num buffet infantil, as lembranças já faz parte da decoração. Hoje a lembrança, ela faz parte da decoração. Então, por isso, a gente tem que se dedicar mais em tirar o máximo do cliente, de como realmente ele está pensando essa lembrança, para quem são essas lembranças, porque não são só para as crianças que vão receber. Muitos, às vezes, querem presentear também os padrinhos, as madrinhas, os tios, professores. Então, você tem que fazer extrair o máximo do cliente para que você realmente consiga personalizar exatamente aquilo que o cliente estava idealizando. E lembrando, quem quer trabalhar hoje com personalizado tem que se antecipar, porque as lembranças hoje elas fazem parte da decoração. E não estão mais ali escondidinhas só para entregar no final. Não, elas estão na entrada, na recepção principal de todos os eventos. Legal, legal. Aqui a gente está falando muito sobre casos de sucesso, acertos, mas eu sei que por detrás de todo empreendedor existem alguns tropeços, alguns erros. Na tua carreira hoje de empreendedora, o que tu pode comentar com a gente sobre erros, sobre coisas que aconteceram no entrave do caminho que não foi tão bom ou que você usou isso de ruim para melhorar o serviço? Bom, realmente tiveram muitas dificuldades, muitos tropeços por conta, no meu caso, eu não tinha nenhuma instrução sobre administrativo, sobre gestão. Eu sempre fiz muito pela emoção, pelo sonho, pelo desejo de ter meu próprio negócio, para que eu pudesse ir mais além. Eu achava que eu tinha que empreender. Eu não poderia ficar do outro lado, né, nos bastidores ali como colaboradora. Eu sempre tive esse sonho de ter meu próprio negócio, de construir uma carreira assim sólida, rentável, não trabalhar de qualquer jeito. E por não ter essa instrução da gestão, do administrativo, eu penei muito e muito mesmo. Mas aí eu tinha que usar toda a minha energia, porque eu sabia produzir. Então já pulava essa etapa de não ter condições financeiras de pagar um colaborador para me ajudar. Então, por muito tempo,
eu tive muito cansaço físico, trabalhava muito à noite para poder dar conta de outras situações, porque eu também gostava de cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos. Então a gente tem que acordar muito cedo e isso me maltratava porque eu já ia dormir muito tarde. Então essa questão mesmo, a gente tem a visão, tem o sonho, a visão ali da alma, que você tem certeza que o teu negócio vai dar certo, mas a gente precisa se capacitar. A gente precisa buscar ajuda de como administrar bem o negócio, de como a gente pode colocar tudo aquilo que está na nossa alma no papel para que o negócio não saia do controle, para que não venham esses estresses, né, que hoje está aí causando muito problema na vida pessoal das pessoas, misturando negócio Sim. com vida pessoal. A gente tem que buscar ajuda, como eu estava conversando com o Domingos. A gente não pode ficar só. A gente ficar sozinha, a gente passa mais dificuldade. Claro. Então, eu sempre busquei apoio, leiga nessa parte da administração, mas eu sempre busquei apoio, conversando com um, conversando com o outro. Não pode ficar sozinha. Porque sozinha tudo é mais difícil. Ninguém Com consegue certeza. ir mais além ficando sozinha. Primeiro, porque você não tem todo o conhecimento do mundo. Precisa estar se conectando, precisa estar estudando. Uma hora, aqueles pontinhos ali, todos vão se conectar e vai chegar a nossa vez, vai chegar o nosso momento de a gente desfrutar aquilo que a gente está fazendo, daquilo que a gente está ganhando, daquilo que está trazendo retorno. E algo significativamente que mudou a minha vida desfrutar. Essa palavra começou a mexer muito comigo e aí eu comecei a mudar as chaves. Então, às vezes você não pode desfrutar de algo grandioso que você está sonhando, mas você começa a desfrutar de pequenas coisas. Levando o seu filho a uma praia, se você não podia antes, começa a levar na praia, né? Você não pode ficar num bar ali no começo do teu negócio, porque você tem que estar sempre investindo. Mas a praia é um lugar assim que eu digo que é de todo mundo. É de todo mundo. Você leva a sua água, você leva o lanchinho ali do seu filho. A minha mãe fazia muito isso com a gente. E ela não podia levar para um bar, mas ela levava tudo. E a gente sentava ali na praia e aquilo para nós, assim, criança, que não entende das dificuldades, era muito prazeroso. Então, o meu recado, assim, é isso. Se capacite, invista em conhecimento, porque ele vai ser essencial para o seu negócio. Claro, com certeza. Eu estava até conversando contigo antes, né? Que às vezes as pessoas acham que vão fazer tudo só, né? E às vezes você não é especialista em tudo, né? Eu digo da experiência própria mesmo de empreendedores que vêm me procurar para ajudá-los, né? E eu sempre digo, nossa, não, isso é totalmente normal acontecer. E impressionantemente, quando o empreendedor tem essa mentalidade, normalmente ele cresce. O empreendedor que tem a mentalidade que tudo ele pode fazer, tudo ele sabe, normalmente ele quebra. Normalmente ele quebra. Então, assim, você que tem uma empresa, não se sinta assim, menos capaz em contratar uma terceirização. Às vezes a terceirização pode ser uma coisa que você não sabe fazer. Pode ser que seja no ramo de publicidade, pode ser no ramo de estratégia de vendas, no caso, marketing. Então, não é somente você. Você tem que entender que cada um tem suas qualidades, cada um tem os seus domínios, né? Sim. Então, você empreendedor que tem um processo de vendas falho, você pode estar procurando um especialista, um mentor. Você que tem um problema na experiência do cliente, você pode procurar pessoas que trabalham com essa experiência para poder moldar a tua empresa, né? E dar o melhor resultado para o seu cliente final, né? Isso. E no final, a gente gosta de sempre pedir uma indicação de livro. Qual livro tu indicaria? Um livro assim que de fato você fechasse os olhos e assim, não, esse livro mudou totalmente o meu pensamento. É um livro, ele já tem um tempo no mercado, é do Dr. Augusto Cury, inclusive a história do Dr. Augusto Cury é formidável. Você, né, só ler a história dele já é uma coisa assim formidável. E ele escreveu um livro, Nunca Desista dos Seus Sonhos. É um livro de cabeceira. Esse livro abriu muitas portas na minha mente para o empreendedorismo. Ele fala de algo assim
que perseverar é também uma chave poderosa, não desistir, vai um pouco mais que você consegue. Então, é um livro que eu recomendo, nunca desista dos seus sonhos, Dr. Augusto Cury. Legal. E essa história de livros é interessante porque vocês começam a se moldar. Provavelmente existe uma Andréa antes do livro e uma depois desse livro. Quando eu, Domingos, leio um livro, normalmente eu leio ele e muda um pouco o meu pensamento, né? E ainda sou mais atrevido ainda e digo, se você tem a oportunidade, tem a vontade de ler o livro 2 vezes, em 2 momentos diferentes, você vai perceber que o homem nunca pisa na mesma água do rio 2 vezes. Você vai sempre pegar um ponto, caraca, como é que eu não pensei nisso antes? Às vezes é porque no momento onde você estava com um tipo de pensamento, um tipo de leitura diferente. E no momento que você leu ele novamente, você, nossa, como é que eu deixei isso passar? Quando eu falo sobre isso é porque teve livros que eu li, obrigado para terminar o livro. Tipo assim, nossa, esse livro é horrível, meu Deus, se eu terminar para não dizer que eu não terminei o livro. E eu dei uma segunda oportunidade para ele no momento que eu estava diferente e mudou o jogo. Que inclusive foi o livro O Lapidador de Diamantes. O Lapidador de Diamantes eu li a primeira vez, nossa, que livro ruim. E aí depois eu eu peguei esse livro de novo, eu tirei a poeira nele, deixa eu dar uma lida aqui nesse livro, ele é fininho e tudo. Aí eu, cara, como é que eu não gostei desse livro? Né? Então você que é empreendedor, leia, estude, se capacite. Se existe algo novo no mercado, maneira diferente de entregar o seu produto, procure. Ah, eu não tenho esse tempo. Contrate pessoas para poder fazer isso para você. Exatamente. Então você que tem a sua empresa, que quer personalizar ela, personalizar a experiência que tu quer dar ao teu cliente, você pode estar contratando também a nossa colega André aqui para poder ajudar você nesse meio. Não é isso, André? Exatamente. A gente vai ter o maior prazer de receber. O nosso Instagram é o Costura na Prática, com KA no final do Prática. E pode se conectar que a gente vai saber te direcionar qual a melhor forma de personalizar aquilo que você está idealizando para o teu negócio ou para a tua festa também. E vai ser um prazer fazer mais um amigo no decorrer da nossa conversa, da nossa conversa, né, que nós vamos ter para identificar qual o melhor produto para o serviço que você está querendo oferecer. Não, isso é legal. Eu vou deixar também na bio, aqui na descrição do episódio, as redes sociais para que você também tenha a oportunidade de personalizar o seu negócio para o seu cliente. Ou você que tem uma festa, um evento, que quer dar um mimo, uma coisa que deixe uma marca nessa data especial para o seu convidado, né? E a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a tua visita aqui no nosso estúdio e eu deixo no final sempre você fazer um pitch final para que você apresente para os nossos ouvintes. Nós trabalhamos com todos os tipos de peças personalizadas no ramo da costura criativa, principalmente bolsas personalizadas. E você que está querendo também aprender mais a empreender, nós também podemos te auxiliar nesse processo no ramo da costura criativa. Andréa, como eu consigo iniciar a trabalhar também, a ter um negócio no ramo de personalizados, de bolsas criativas? Eu ajudo mulheres a viverem de bolsas criativas. Estamos com a loja física, agora em abril vamos fazer o lançamento, nós vamos ter os cursos presenciais, vamos ter também mostruário riquíssimo para você que quer conhecer mais sobre os nossos produtos e vamos estar ali oferecendo serviços de bolsas personalizadas, canetas, canecas, copos personalizados para que o seu evento tenha as mais lindas lembranças. Legal, legal. Vou pedir também, vou fazer um orçamento para fazer uns personalizados para o nosso estúdio também. Nossas canecas personalizadas para que você, quando vier aqui, tenha a nossa marca no nosso episódio. E eu vou fazer questão de patrocinar essas canecas, porque o Domingos é uma pessoa assim incrível, que eu estou assim encantada de conhecer esse estúdio, de conhecer mais ainda a pessoa dele. E eu tenho certeza que esse estúdio vai ficar cada dia mais lindo. Legal. E a gente vai ficando por aqui e até o próximo episódio. Até mais e conto com vocês lá, me chamando no Instagram, @costura na prática. Legal.
Pracast, o podcast de gestão de negócios, marketing, cases de sucesso e muita informação.